Bem-vindo ao canal Ágapes. Nosso trabalho é totalmente livre de investimentos externos. Ajude-nos a manter esse trabalho através do Pix que aparece em sua tela. Aproveite o conteúdo. O sentido profético das festas de Israel, por Harold Walker. Capítulo 7. Trombetas. Deus ordenou festas no primeiro, terceiro e sétimo meses. Até no número dos meses, Deus foi criterioso, pois são números especiais para ele. O número 1 significa primeiro, primícias. O número 3 é o número dele, simbolizando a Trindade. E 7 é o número da perfeição. Nas festas do primeiro e do terceiro mês, o assunto é fácil de ser compreendido porque referem-se a fatos que já aconteceram, são festas que já se cumpriram. A própria Bíblia mostra a figura e o seu cumprimento. Porém, quando entramos nas festas do sétimo mês, não há muita clareza de interpretação. Existem várias linhas de pensamento, porque elas falam de coisas futuras que ainda não aconteceram. Por exemplo, para interpretar essas próximas festas, é essencial entender que Israel e a Igreja serão unidos no fim em um só povo, uma só oliveira. Veja o que diz Romanos no capítulo 11, dos versículos 24 ao 26. Jesus não é polígamo, não tem duas esposas. Israel natural na terra e a Igreja no céu. Só existe um Israel, o Israel de Deus. A última festa do sétimo mês, Tabernáculos, que compreende 3 festas, trombetas, expiação e tabernáculos, é profética, pois ainda não se cumpriu na história. As festas anteriores já são históricas. Cremos que nossa geração está chegando ao limiar de algo novo, algo que ainda não conhece, e isso assusta as pessoas. Podemos esperar coisas que nunca aconteceram antes, nem no tempo bíblico, nem na história da Igreja. Isto é perigoso porque abre espaço para heresias, mas também é empolgante. Para os judeus, a festa dos tabernáculos é a maior, a última e a mais gloriosa das festas. Para nós hoje, podemos dizer que é a menos compreendida de todas. Israel a considerava como a festa das festas, a consumação. O conjunto das 3 festas da festa dos tabernáculos é citado mais vezes nos profetas do que todas as outras festas juntas. Se olharmos em termos de colheita, temos primeiro o molho das primícias, depois as primícias e, por último, a colheita final. A festa dos tabernáculos é a grande colheita, é a plenitude, é o fim do ano. A festa das trombetas acontece no primeiro dia do sétimo mês. O sétimo mês é o último mês do ano religioso, pois o ano religioso termina com o fim da última festa. O ano religioso segue um ciclo estabelecido por Deus. Quando termina o ano religioso, começa o ano civil. No restante do ano religioso, por 5 meses, não acontece nada religiosamente significativo. O espaço de tempo entre a festa do molho das primícias e Pentecostes é de 50 dias, e o espaço de tempo entre a festa de Pentecostes e trombetas é de 4 meses, um espaço muito maior que o primeiro. Durante esses 4 meses, o que está acontecendo? Podemos definir como era o trabalho no palmar. Sol. O sol forte está amadurecendo as uvas e azeitonas, que serão colhidas no final. Nesse período não há chuva. Nesse período, também não se realizam nenhum ato religioso. Páscoa foi celebrada no Egito e Pentecostes no Monte Sinai. Depois disso veio o deserto. Já Tabernáculos tinha de ser celebrada em Canaã ou na Terra Prometida. Essa festa não podia ser celebrada fora da Terra Prometida porque no deserto não havia colheita de frutos, e o povo ainda morava em tabernáculos, tendas, barracas. Para festejar a festa das barracas, é preciso primeiro morar em uma casa boa de alvenaria. Cada festa tem o seu lugar específico. Perdendo e restaurando as festas. O plano inicial era que Israel entrasse na Terra Prometida poucos meses depois de passar pelo Sinai. Mas o que realmente aconteceu foi que demoraram 40 anos para possuírem Canaã e celebrar a festa de tabernáculos. Isso aconteceu por causa do incidente em Cades Barneia, quando os espias rejeitaram a Terra Prometida. Rejeitaram a terra que Deus havia prometido para Abraão e todas as provas que Deus havia dado. As 10 pragas, a lei, os sinais e milagres e o tabernáculo que Deus mandara construir para poder morar com seu povo na terra. Foi como se os noivos tivessem sido preparados para o casamento, feito o curso de noivos, ido ao cartório, marcado o dia do casamento, recebido os presentes, e quando vão ver a casa, a noiva diz, não gostei, então o noivo adia o casamento. Chegando a Cades Barneia, o povo fez isso, e Deus ficou irado com eles. Moisés achou que podia mais uma vez acalmar a ira de Deus, e conseguiu que ele se acalmasse parcialmente, porém ele jurou que aquela geração não entraria na terra. Nesse instante, houve uma parada total no ciclo das festas.
Em vez de caminhar em direção à terra prometida e chegar lá em pouco tempo, o povo andou por 40 anos em círculos pelo deserto. O mesmo aconteceu no cumprimento das festas, na história da Igreja. O Novo Testamento relata como as festas vêm sendo cumpridas normalmente. Nos Evangelhos, a Páscoa foi cumprida. Em Atos, Pentecostes. Mas em Atos também existe uma Cades Barneia, e ela se deu em Atos capítulo 5. Esse texto fala sobre Ananias e Safira. Foi um episódio emblemático, muito além de uma situação particular. Produziu uma mudança geral na vida da Igreja, pois quando eles morreram, todos tiveram medo dos apóstolos e não quiseram mais ficar de perto deles. Veja o que lemos em Atos capítulo 5, dos versículos 11 a 16. Essa passagem marca a transição de uma igreja com uma comunidade de amor, em que ninguém dizia que coisa alguma era sua, para uma igreja tipicamente pentecostal com grandes líderes e muitos sinais e milagres. Foi o primeiro passo na perda de Pentecostes, a formação do corpo vivo de Cristo na terra, e depois retroceder para uma vida humana normal, sem comunidade de bens e apenas pregando, curando e orando. Após Cades Barneia, em Números capítulo 13, o castigo do povo de Israel foi ficar por 40 anos no deserto. Já o castigo da igreja após Ananias e Safira foi ficar vagando por 40 jubileus, sendo um jubileu 50 anos, ou seja, 2000 anos. O deserto pode ser representado pelas epístolas, a festa dos tabernáculos, por Hebreus e Apocalipse, e os 40 jubileus ou 2000 anos têm sido a história da igreja até os dias atuais. Em relação às festas, a história da igreja consiste na perda das duas primeiras festas e da recuperação delas. A história da igreja não tem nada a ver com a terceira festa, pois apenas perde e recupera o que tinha antes. Assim, concluímos que a igreja teve de caminhar muito para chegar novamente à estaca zero. Profeticamente, temos de lutar para chegarmos ao estágio da igreja, representado pelo episódio de Ananias e Safira novamente, e a uma nova Cades Barneia. Como foi essa perda na história da igreja? Primeiro, o Espírito Santo foi se afastando até que não houve mais batismo no Espírito, nem demonstração dos dons. Isto aconteceu rapidamente, pois já precisaram do primeiro avivamento pentecostal, montanista, no ano 160 depois de Cristo. Precisaram de um avivamento porque já não possuíam mais o batismo no Espírito Santo. Tudo que a igreja de Atos tinha foi perdido em pouco mais de 100 anos. Foi total perda de Pentecostes. Mas isso não foi tudo. A história da igreja mostra-nos que depois até a Páscoa foi perdida. Chegaram a vender a salvação, já não havia Bíblia na mão do povo, perderam tudo. Foi o período da Idade Escura, que durou até os restauradores como Lutero, quando a Páscoa, a salvação pela graça, foi restaurada. No século XX, Pentecostes foi restaurado, com um derramamento significativo do Espírito Santo sobre todas as alas da igreja. A história resume-se na perda e na restauração dessas festas. E hoje, após havermos cumprido os 40 jubileus, a maioria das pessoas acha o máximo ter o batismo no Espírito Santo em suas igrejas. Biblicamente, porém, a restauração do batismo no Espírito Santo não é o máximo. Depois de Pentecostes, precisamos prosseguir para a terceira festa, que é Tabernáculos. Tem de acontecer uma nova Cades Barneia, pois atualmente as pessoas não estão vendendo suas propriedades para depositar aos pés dos apóstolos. Aliás, nem os apóstolos ainda foram restaurados. O motivo principal de Israel não haver prosseguido naquela época foi a incredulidade. Foram tão incrédulos que não puderam entrar na terra prometida e celebrar a maior das festas. Todas as festas são preparativos para a última festa. Páscoa e Pentecostes já foram restauradas na igreja atual, mas ainda falta Cades Barneia e a última festa. Características da festa de trombetas. Veja o que diz Levítico no capítulo 23, dos versículos 23 a 25. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel. No 7º mês, no 1º dia do mês, haverá para vós descanso solene, em memorial, com sonido de trombetas, uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Descanso solene, santa convocação, sacrifícios, trombetas. O descanso solene existia em todas as festas, pois além do sábado semanal, havia os sábados das festas, que independentemente do dia da semana em que caíam, eram considerados sábados. Todas as festas tinham estas três coisas: descanso solene, santa convocação e sacrifícios. Nos dias normais era oferecido um cordeiro pela manhã e outro pela tarde. Nos sábados, além do cordeiro de cada dia,
deveriam oferecer outros sacrifícios. Veja o que diz Números, no capítulo 28, versículos 8 a 10. No primeiro dia de cada mês também tinham outros sacrifícios além dos costumeiros. Números capítulo 8, versículos 11 a 15. Isso era normal durante todo o ano, mas quando era dia de festa, além do exigido pelo dia normal e das exigências específicas se caísse num sábado ou no primeiro dia do mês, ainda havia as obrigações especiais deste dia de festa. As festas tinham o descanso, a santa convocação e o sacrifício. A festa das trombetas também anuncia o novo ano civil. O significado de tocar trombetas. O propósito principal da festa das trombetas era avisar sobre as outras duas festas que se seguiriam. Era uma festa para avisar sobre outras festas. Um aviso 10 dias antes para dar tempo para as pessoas se prepararem. Há diferentes propósitos para o toque das trombetas. Números capítulo 10, versículo 3, reunir todo o povo. Números capítulo 10, versículo 4, reunir a liderança. Números capítulo 10, versículos 5 e 6, reunir para partir, para continuar caminhando. Números capítulo 10, versículo 9, despertar Deus em nosso auxílio. Números capítulo 10, versículo 10, em festas, demonstração de alegria. Joel capítulo 2, em jejuns, choro, pranto, assembleia solene e oração. Ezequiel capítulo 33, versículos 1 a 7, alertar sobre o perigo à frente. Quanto maior o perigo, maior o anúncio. Outros usos: início de meses e feriados, sacrifícios, jubileu, unção dos reis, dedicação do templo de Salomão, juízo final e segunda vinda. Festas, especificamente a festa das trombetas, durante o dia inteiro. O primeiro propósito é para reunir toda a igreja. Esse é um dos maiores motivos por que afirmamos que a festa das trombetas ainda não se cumpriu. Se houvesse uma palavra profética nesse nível hoje, a igreja como um todo ouviria e atenderia essa convocação. Hoje não vemos ninguém atendendo convocação alguma. Ou melhor, vemos todos atendendo miríades de convocações espúrias e divisivas. A palavra profética tem de sair e reunir as 12 tribos. Quando a trombeta tocar, pessoas fiéis em todas as igrejas ouvirão. Quadrangular, universal, presbiteriana, metodista, pentecostal, batista, todas, em todas mesmo. Pessoas de todas as denominações e tribos da igreja deixarão de ficar fechadas no seu próprio gueto evangélico e atenderão, pois a palavra de Deus tem poder para transpor todos os obstáculos. Será como o som da trombeta que vai crescendo gradativamente, sendo impossível de ser contido, penetrando em todos os lugares, passando a ser ouvido por todos. Essa palavra profética acabará com a conversa de eu estou certo e você errado. As pessoas deixarão de lado suas trombetas particulares. A situação confusa da igreja hoje prova que não temos uma palavra profética como a de João Batista.
Gostamos de calar o coração duro das pessoas, mas sem uma palavra autêntica vinda de Deus, como as pessoas terão chance para corresponder? Propósitos das trombetas. O propósito 2 das trombetas é convocar a liderança. O propósito 3 é reunir todos para a partida do arraial. É para levantar o acampamento e parar de rodear o monte. As pessoas estão naquela rotina religiosa, e o toque da trombeta avisa para se levantarem e desarmarem suas tendas, pois a arca já está adiante e devem preparar-se para marchar. O povo de Israel sabia que era hora de marchar quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo. Veja o que diz Números capítulo 9, versículos 15 a 23. Quando a nuvem se levantava, o sacerdote tocava a trombeta e o povo começava a caminhar. Eles não tinham uma regra objetiva, um livro de teologia, uma orientação fixa. Tinham apenas a ordem de Deus. Deus ficava em um lugar, eles também ficariam. Se ele fosse embora, também partiriam. A iniciativa vinha de Deus, através da nuvem, figura do Espírito Santo. O sacerdote, que ficava bem próximo ao tabernáculo, era quem avisava aos que estavam longe que era hora de partir.
representa Jesus que foi adiante há 2000 anos, e agora estamos no deserto deste tempo, aguardando o espaço certo para encontrarmos o caminho. Jesus atravessou o Jordão, morreu e ressuscitou, e nos chama, mas entre ele e nós existe uma distância de 2000 côvados. Em Hebreus capítulo 10, versículo 20, lemos que ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Devemos nos perguntar, será que Deus fará coisas em nossos dias que nunca aconteceram antes? Isso pode nos assustar, pois quando seguimos algo novo, não temos direções estabelecidas, apenas a orientação dele. Em Malaquias capítulo 3, lemos sobre as respostas que precisamos, mas apenas com figuras que ilustram o que está por vir. Temos de seguir à distância e com coragem, pois estamos na geração do cumprimento. O povo de Israel, ao se deparar com Cades Barneia, viu os gigantes e hesitou. Precisamos entrar na terra para que algo novo aconteça, mas os gigantes nos assustam. Ser radical nas coisas de Deus não é simples, é perigoso, pois a linha entre o fanatismo e a radicalidade para Deus é tênue. O mundo se espanta ao ver pessoas radicais, que abandonam tudo para segui-lo. Será que eu realmente tenho coragem de abrir mão de tudo? Esse novo caminho implica atravessar o Jordão, que representa a morte total. A primeira geração de Israel não avançou, pois temia os gigantes e ficou no deserto até morrer. O suspense de seguir um caminho inédito nos assusta, mas precisamos compreender que o Senhor vai à frente. Em Hebreus capítulo 11, versículo 40, lemos sobre os heróis da fé, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles vislumbraram, ansiaram e indagaram a Deus, que respondeu, não. Vamos deixar isso para aquele povo do futuro, para aqueles que estão lendo essas palavras agora. Voz profética Lutero e Wesley foram trombetas que mudaram a história da igreja. Em diversas épocas, uma palavra clara ultrapassou barreiras denominacionais e gerou um mandato. Esse som das trombetas é gradual, mas cresce e incomoda, desperta e avisa. Trombeta é símbolo de voz profética. Veja o que lemos em Isaías capítulo 58, versículo 1. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. O texto associa a voz profética a uma trombeta, demonstrando que a palavra profética e a trombeta são sinônimos. Em Oséias capítulo 8, versículo 1, Ezequiel capítulo 33, versículos 1 ao 7, Joel capítulo 2, versículos 1 e 15, e Isaías capítulo 27, versículo 13, encontramos mais referências sobre esse tema. A trombeta representa a voz de Jesus, como lemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e capítulo 4, versículo 1. João descreve ter ouvido uma grande voz como de trombeta e, ao virar-se, viu Jesus. A trombeta é a voz de Jesus, seja diretamente de sua boca ou através de seus profetas. A festa das trombetas na Velha Aliança ordenava a leitura do livro da lei a cada 7 anos, como cumpriram Neemias e Esdras. Isso significa que a voz profética é necessária para que o povo não esqueça a palavra de Deus. O ministério profético é essencial. A festa das trombetas lembra o povo que antes do dia da expiação é necessário o exército de gafanhotos e avisa que o Apocalipse é grande e Deus virá julgar a igreja, pois o juízo começa pela casa de Deus. Em Joel, a convocação ao arrependimento transforma uma situação terrível em uma condição de bênçãos, pois Deus ouvirá e derramará seu espírito se houver arrependimento. A festa das trombetas nos leva de volta à leitura do livro da lei, conforme está em Deuteronômio capítulo 31, versículos 9 a 13, e em Neemias capítulo 8, versículos 1 a 3, revelando pecados e a urgência de desespero. Somente após isso vem o dia da expiação, momento de perdão e condição para tabernáculos, a habitação de Deus conosco, já santificados. Essas experiências são para um povo já com o Espírito Santo, mas mesmo assim ainda precisando de arrependimento. Entendemos que ter o Espírito Santo não basta, é o começo, mas ele deve nos conduzir às trombetas, restaurando a palavra profética, confrontando e corrigindo. Isso nos levará ao dia da expiação, para finalmente habitarmos com Deus em tabernáculos. Antes de tabernáculos, a angústia e a aflição. Trombetas é o basta de Deus, como lemos em Ezequiel capítulo 44, versículo 6. Precisamos crer que a voz profética pode unir e santificar o povo de Deus. Essa é a palavra profética. Se perguntarem em que período estamos hoje, podemos afirmar com segurança que estamos nos preparando para que pessoas se levantem para tocar as trombetas. Ainda não chegou o momento de tocá-las, mas está cada vez mais próximo.
Em breve, teremos pessoas autorizadas para tocar as trombetas, mas é fundamental lembrar que para tocar é preciso saber tocar. Trata-se da voz de Jesus, a ponto de conseguirmos ouvi-la, entendê-la e transmiti-la a toda a igreja. Hoje os crentes se assemelham a Pedro no Monte da Transfiguração, ocupados com pregações e acreditando estar fazendo grandes feitos. No entanto, quando essa trombeta soar, todos ficarão em silêncio. O mestre mostra como esculpir a pedra e como ficará bela depois de talhada, mas o profeta é quem executa o corte, usando ferramentas pesadas que ferem e machucam. O trabalho do profeta não é agradável, e a situação pode parecer caótica quando os profetas se revelarem. Mas esta é a festa das trombetas, a restauração do ministério profético genuíno que nos levará da teoria para a prática.